Fala galera, hoje vamos falar sobre diversificação de carteira. O grande investidor, para ele ter sucesso no mercado financeiro, ele vai passar por altas e baixas. E para ele passar sem sofrer grandes consequências, ele tem que ter os seus princípios de investimento e além disso ele tem que ter uma carteira diversificada. Ele tem que ter uma carteira onde ele pode ter confiança que ele vai ter rentabilidade e também segurança. E eu vou te mostrar quais são os riscos que você pode correr se você não tiver uma carteira diversificada e quais são os benefícios que você pode ter se essa carteira estiver bem diversificada. E vou te mostrar também alguns modelos de carteira que você pode utilizar e pode personalizar ela de acordo com o seu perfil de investidor. Mas antes de tudo, se você não me conhece, meu nome é Tom Prates, sou contador de formação, empresário e investidor. Então vamos lá para alguns riscos que o investidor que não tem uma carteira balanceada pode sofrer e pode tomar grandes consequências se ele não estiver preparado. O primeiro risco é o risco de calote. Sim, se você não tem uma carteira diversificada, você provavelmente pode tomar um risco de calote. Por que eu falo isso? Por exemplo, se você investe todo o seu capital em somente um fundo de investimento, imagina, galera, se esse fundo não paga mais os dividendos. Você investiu, primeiro mês pagou bem, segundo mês pagou bem, no terceiro mês esse fundo não paga mais. Aí no quarto mês também não, no quinto mês também não. Aí esse fundo vai lá e abre falência. Poxa, imagina se você tivesse com todo o seu capital investido nesse fundo. Provavelmente você já teria aí jogado por água abaixo todo o seu capital que você demorou, que você lutou para poder conquistar. Você estaria tomando um calote desse fundo. Se você não tiver uma carteira balanceada, você pode estar correndo esse risco sim. Agora eu vou te dar um exemplo de como se proteger desse risco de calote. Ao invés de você comprar somente um fundo, por que não diversificar em 5 fundos? Outra coisa que você tem que observar ao diversificar em fundos é se esses fundos são administrados pelo mesmo gestor. Se for o mesmo gestor, ele basicamente vai ter a mesma ideia e vai aplicar a mesma ideia em vários outros fundos, nos outros fundos que ele tem. Se você tem uma diversificação de fundos com gestores diferentes, isso vai eliminar os riscos. Pode ter um fundo desse que ele vai, por exemplo, te dar um calote, mas o seu capital não vai estar alocado em somente um fundo. Ele vai estar diversificado em vários outros fundos. E tem que tomar cuidado também para não diversificar demais, porque senão a sua carteira vai ficar pulverizada e você quase não vai ver o lucro porque ela está espalhada em vários outros fundos. Você vai gastar com taxa de administração, taxa de compra, taxa de venda, e isso aí vai fazer com que o seu lucro seja minado. Então, para você ter ali um número ideal, você tem que estar pesquisando, você tem que estar observando as estratégias e pôr esse investimento em prática, tá bom? Um outro tipo de risco é o risco de mercado. O risco de mercado ele é muito comum para os investidores, principalmente para quem aplica na renda variável. A renda variável ela sobe e desce, é oscilação. E eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês de ações que há pouco tempo atrás elas estavam no valor X e hoje elas estão no valor lá embaixo. Tá? Ela custava muito e hoje custa muito pouco. E se você não tivesse diversificado nas ações também, você provavelmente teria perdido seu capital. Então pessoal, quero mostrar para vocês aqui uma ação que teve um valor muito alto nos últimos anos, que é a Magazine Luiza. No pico de valorização, a Magazine Luiza ela bateu R$ 25,57. Hoje, para vocês observar, a Magazine Luiza ela está batendo R$ 1,32. Isso quer dizer que ela desvalorizou demais, tá? Imagina se você tivesse lá 100 mil, 200 mil aplicado nessas ações. Você teria perdido muito dinheiro, tá? Então é interessantíssimo diversificar nas ações também. Um outro exemplo é a Oi. Vou entrar aqui para vocês verem. A Oi, no pico máximo, ela bateu R$ 24,70. Hoje, a Oi está batendo 0,59 centavos. Ela desvalorizou demais. Então, pessoal, vocês viram aqui, se você tivesse colocado todo o seu dinheiro em somente uma ação, sem uma estratégia de diversificação, você estaria correndo um risco muito grande, tá? Não quer dizer que todas as empresas vai acontecer isso. Pelo contrário, pode ser que você coloque o dinheiro numa empresa e essa ação ela pode disparar. Isso pode acontecer também, mas na maioria das vezes a gente observa que a tendência é que a ação caia, tá? Então, para você estar diversificado, você tem que não somente comprar uma ação, você pode comprar algumas ações de alguns setores, tá? Você deve escolher setores importantes do mercado. Por exemplo, um setor que praticamente todo mundo consome aquele produto ou aquele serviço.
Um setor de energia. Hoje é praticamente impossível o ser humano viver sem energia. Então, quer dizer que é um setor interessante, porque todo mundo precisa desse serviço. Você vai lá, vai escolher algumas empresas interessantes desse setor, vai comprar ali algumas empresas que vai de acordo com os seus princípios de investimento, tá? Não é só ir lá e comprar qualquer empresa, tem que estar de acordo com os seus princípios de investimento. Comprou, é um setor que você provavelmente não vai ter dor de cabeça, né? E se acontecer, você vai estar diversificado. Agora eu quero mostrar para vocês alguns modelos de carteira que você pode utilizar para poder estar diversificando os seus investimentos. Existem vários tipos de carteira, mas eu gosto de utilizar as carteiras de acordo com cada perfil. Conservador, moderado, agressivo. E eu vou mostrar alguns modelos de carteiras aqui para vocês, beleza? Então o primeiro exemplo aqui é o exemplo da carteira conservadora. O que um investidor conservador ele pode fazer ali para diversificar os seus investimentos? Basicamente, eu prefiro investir um pouco mais em renda fixa do que em renda variável. E uma carteira conservadora seria ali em torno de 70% em renda fixa. Dentro de renda fixa, você pode escolher CDB, Tesouro Direto, Tesouro Selic, pré-fixado, pós-fixado. Aí você vai diversificar de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com a sua estratégia de investimento, tá? Seria interessante investir 20% em renda variável, só que buscando alguns ativos mais conservadores. Renda variável, eu gosto de investir, por exemplo, em fundos, né, que você vai ter ali uma renda mensal e com esses dividendos você vai recomprando mais cotas desses fundos que você vai estar investindo. E para finalizar essa primeira carteira, eu deixaria ali em torno de 10% em caixa, tá? Para aproveitar algumas oportunidades. Por exemplo, se aparece um título diferente que está pagando um pouco mais, dá para você ir lá e comprar. Se tem algum fundo que vai de acordo com suas estratégias, que você vê que ele está abaixo do valor de mercado, dá para você ir lá e comprar também, e assim por diante. Essa seria uma carteira ali do perfil conservador. Lembrando, pessoal, isso não é dica de investimento, tá? Não é dica de, por exemplo, você tem que fazer desta forma. Não, isso aqui é só um exemplo. Você tem que fazer de acordo com o seu perfil, de acordo com o que você acha interessante e de acordo com o que vai te trazer mais segurança, que você vê que vai trazer mais retorno também, beleza? Pulando para a segunda carteira. Mas antes, se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, que isso aqui vai ajudar muito, pessoal. Vai ajudar muito a gente a divulgar o nosso trabalho, beleza? A segunda carteira é a carteira do perfil moderado. O perfil moderado, ele investe tanto em renda fixa quanto em renda variável. Seria ali em torno de 40% renda fixa, 40% renda variável e 20% em caixa. Por que 20% em caixa? Como você vai estar exposto um pouco a mais em renda variável, seria interessante você ter um caixa um pouco maior, porque na renda variável ali, ações, fundos de investimento, criptomoeda, sempre vai aparecer mais oportunidades do que na carteira conservadora. Então, se você tem um caixa um pouco maior, é sim uma alternativa a mais para você poder aproveitar as oportunidades que o mercado te oferece, tá bom? E lembrando, renda fixa pode estar dividido também CDB, Tesouro Direto e outros ativos, né? Renda variável, fundos, ações, criptomoedas e vários outros tipos de investimento que você pode estar escolhendo, né, para poder fazer aí os seus aportes. E o caixa ficar de prontidão ali para você poder aproveitar as oportunidades do mercado. E a terceira carteira é uma carteira que vai de acordo com o meu estilo de investimento, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Lembrando, vocês têm que utilizar a carteira de acordo com o estilo de investimento que você vai fazer, tá bom? De acordo com o seu perfil de investidor. A minha carteira, ela consiste basicamente em 70% em renda variável. Dentro desses 70%, eu gosto de investir um pouco em fundos de investimentos, ações brasileiras, ações no exterior, tá? E gosto de investir também um pouco em criptomoeda. Seria 20% em ações, 20% em fundos, 20% em ações no exterior e 10% em criptomoeda, totalizando ali 70% exposto em renda variável. E o restante eu investiria 20% em renda fixa e 10% eu deixaria em caixa. É uma carteira que está me trazendo uma grande rentabilidade e é uma carteira que vai de acordo com o meu perfil de investidor, tá? Me traz segurança e rentabilidade. Se você assistiu esse vídeo até agora e está na dúvida de qual é o número exato de ações que você deve comprar para poder constituir a sua carteira ali na renda variável, qual é o número exato de títulos de renda fixa que você deve comprar para poder constituir sua carteira também, qual é o número exato de valor que você deve deixar ali em caixa para poder aproveitar as oportunidades do mercado, eu deixei um vídeo preparado para você. E esse vídeo está no link abaixo.
clique no link abaixo que eu vou te mostrar qual é o número exato, pessoal, porque muita gente fala das porcentagens da renda variável, da renda fixa, mas ninguém fala do número exato de ações ou do número exato de títulos de renda fixa que você deve comprar, beleza? Clica ali no link que eu vou te mostrar naquele vídeo ali como você deve diversificar sua carteira e qual é o número exato para não pulverizar demais e também para não correr muito risco na sua carteira, beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like, dá essa moral aí pro canal, pessoal, que se você curtir esse vídeo, vai ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho, beleza? Espero que tenha te ajudado. Fica aqui meu muito obrigado. Tchau, tchau.